E aí, pessoal, rapidinho aí, né? Já estamos de volta para nossas correções dos exercícios, certo? Então, vamos lá. Estamos vendo aí nessas aulas de hoje, as operações com frações, mais especificamente aí a parte de multiplicação e divisão, é isso? Muito bem. E aí nós estamos nessa nossa habilidade de hoje, das últimas semanas, né, das últimas aulas, resolver elaborar problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais positivos na representação fracionária. Então agora nessa aula vamos passar para os problemas propriamente dito, né? E nossa expectativa de aprendizagem é resolver problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais na forma fracionária. Lembrando que dessa expectativa de aprendizagem, nós vamos estar aí na parte da multiplicação e divisão, foi o que a gente viu aí na aula anterior, certo? Então, antes da gente começar com os problemas, coloquei essas questões, como vocês em casa aí já receberam esse PDF, tenho certeza. A gente vai resolver aqui primeiro aí essas questões aí. A partir da quarta é que nós temos os problemas em si, né? Então vamos lá, a partir da terceira, desculpa. Então vamos lá, efetuando as multiplicações. Pessoal, olha, essas multiplicações aí vocês podem fazer, como eu disse, simplificando antes ou simplificando só depois, sem nenhum problema, tá? Então, na primeira questão é para efetuar as multiplicações. Então vamos lá. Se for fácil para vocês, tranquilo. Então, olha, 12 vezes 3 dá 36, certo? Multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 8. 5 vezes 8, pessoal, é 40, né? Então, deu 36 e 40. Então, no 36 é par, 40 também é par. Então, a gente pode simplificar aqui por 2, certo? 36 dividido por 2, pessoal, vai dar 18. 40 dividido por 2, pessoal, vai dar 20. Ok? Pessoal, 18 e 20 ainda é par. Então, a gente continua dividindo por 2, certo? 18 dividido por 2, pessoal, é 9. 20 dividido por 2 é 10. Vejam que 9 não é par, né? Então não dá mais para dividir por 2. 9 dá para dividir por 3, olha que lindo, mas 10 dá por 3? Não. Então aí a gente não consegue mais simplificar, vai ficar desse jeito, certo? Resposta aí 9 sobre 10. Se você fez aí em casa só as multiplicações, não simplificou, façam aí a simplificação. Eu disse na aula anterior que a simplificação é importante, né? Simplificação é importante. Vamos lá, vamos para a letra B. Letra B, ó, 1 vezes 15, né, pessoal, é 15. 5 vezes 6 vai dar 30. 5 vezes 6 vai dar 30. Então, 15 não é par, não dá para dividir por 2, mas será que dá por 3? 15 dá por 3, né? E 30, será que dá por 3? Sim, 30 também dá por 3. Então, a gente vai simplificar aqui por 3, né? 15 dividido por 3 é 5. 30 dividido por 3 é 10. Será que ainda dá por 3? 5 não dá para dividir por 3. 5 é um número primo, né, pessoal? Então dá para simplificar só se for por 5 mesmo. Mas será que o 10 dá para dividir por 5? Dá, né? Então a gente vai dividir aqui por 5, pessoal. Vai dividir aqui por 5. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. Então olha aí, deu 1/2, certo? Letra C. Multiplicação sempre, ó, quando tiver um número só, não esqueça, risquem, botem aí que aí embaixo do 2 tem 1. Para a gente fazer a multiplicação, não fazer errado. Não é para multiplicar o 2 pelo 7 e o 2 pelo 3, não façam isso. Então vamos lá. 2 vezes 7, pessoal, é 14. 1 vezes 3 vai dar 3. 14. Dá para simplificar com 3? Dá para dividir? Não. Aí não dá para simplificar nem dividir. Fica desse jeitinho aí, certo? Muito bem, vamos para a segunda. Então, multiplicação tranquilo, né? Na segunda questão é sobre divisões, né? Temos que fazer as divisões. Lembrar, acabei de falar com vocês na aula aí, sobre as divisões. Na divisão, o que é que a gente vai fazer? Transformar numa multiplicação. Como, professor? Repete a primeira
inverte a segunda. Repete a primeira, inverte a segunda. Então, vamos lá. Então, a primeira aqui é quem? 15 sobre 4. Então, a gente multiplica pelo inverso da outra, que é 3 sobre 5, certo? 3 sobre 5, 3 quintos. Muito bem, agora a gente faz a multiplicação. Ó. 15 vezes 3, pessoal, é 45. 4 vezes 5 é 20, certo? E aí, pessoal, olha, 45, quase cai aqui o negócio aqui, pessoal, mas deu certo. 45, pessoal, e 20. 45 é ímpar, não dá para dividir por 2, né? Pessoal, olha, vejam só, aqui termina em 5, aqui termina em 0. Lembra lá do critério de divisibilidade por 5, quando é que o número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou em 5. Então, o 45 e o 20 dá para simplificar por 5, pessoal. Então, ó, 45 dividido por 5, pessoal, é 9. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, aí é 9 quartos essa letra A. Não dá para simplificar mais, certo? Vamos para a letra B. Lembrando, divisão. Repete a primeira, que é 2 sobre 9. Multiplica pelo inverso da outra. 7 sobre 3 vai ficar 3 sobre 7, certo? Multiplica. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 7, 9 vezes 7, pessoal. E aí, a tabuada do 9, a tabuada do 7, tá em dia? 9 vezes 7, 63, certo? E aí, pessoal, 63 é ímpar, não dá para dividir por 2. Será que dá por 3? Dá, pessoal, aqui dá para simplificar por 3. Olha, eu falei 3 e botei 2, né, pessoal? Dá para simplificar por 3, certo? 6 dividido por 3, pessoal, é 3. 63 dividido por 3, pessoal, é 21, certo? 21. Olha, fiz aqui errado, né, pessoal? Ó, notaram aí? 6 dividido por 3 não é 3. Como é que pode? Olha aí eu dividindo errado aí. É 2, né, pessoal? É 2. Ainda bem que vocês... Tenho certeza que vocês em casa aí viram esse erro. Eu errei de propósito para vocês aí verem. Não é, pessoal? Então, deu aí, no caso, 2 e 21, não dá para simplificar mais, tá? Fica desse jeitinho aqui, certo? 2 sobre 21. Desculpa, passou aqui. 2 sobre 21, beleza? Muito bem, vamos para a letra C. Letra C é interessante, pessoal, olha, muito cuidado. A gente repete a primeira e inverte assim. O que é a primeira fração aqui? É o 6. Então a gente não vai inverter o 6, pessoal, tem que lembrar. Sempre a gente inverte a segunda, faz a inversão da segunda fração. Multiplicação, né? Tá aí, eu repeti a primeira que é o 6. Multiplicação, inverte aqui a segunda. 6 sobre 5 vai ficar 5 sobre 6, certo? Lembrando aqui que embaixo do 6 aqui tem 1. E aqui, pessoal, será que vocês lembram? Dá pra gente simplificar cortando. Olha só, pessoal. Tem 6 em cima e 6 embaixo. Então aqui a gente pode, ó, cortar, né? No lugar desse 6 aqui ficou 1, aqui no 6 ficou 1 também, né? Então, ó, 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 1 vai dar 1. Pessoal, quando tem esse 1 aqui embaixo, não precisa botar. Isso aqui é só 5, né? Só 5. Então, vimos aí, treinamos aí o que a gente viu aí na aula anterior, né? Como é que faz as multiplicações e as divisões. Como é que faz as multiplicações e as divisões, certo? Agora vamos passar para os problemas. Vocês aí que estão aí com o material, vocês estão vendo que a partir de agora nós vamos ver aí os problemas, né? Olha aí terceira questão aí, né? Diz aí, Camila toma 7 quartos de litro de leite por dia. Quantos litros de leite ela toma por semana? Aqui você tem que lembrar que uma semana tem quantos dias, pessoal? Uma semana tem 7 dias. Então, como ela toma 7 quartos de litro por dia, ele quer saber aqui na semana. Então, a gente vai multiplicar pelo tanto de dias da semana, né? Então, vai ser 7 quartos vezes 7, certo? Bem simples aí, né? 7 quartos vezes 7. Lembrando que embaixo do 7 aqui tem 1, faz a multiplicação. 7 vezes 7, pessoal, 49. 4 vezes 1 vai dar 4. 7, 49 sobre 4.
não dá para simplificar, fica desse jeitinho aí, certo? Os problemas aparecem às vezes bem mais simples do que vocês podem aí imaginar, né? Então os problemas aí não são difíceis, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos para a questão 4. Marta quer dividir, olha aí, dividir 2/3 de uma cartolina em 5 partes iguais. Qual será o tamanho de cada parte? Use a representação geométrica, se for o caso, né? A representação geométrica é quando a gente faz os círculos, né? Aqui a gente não vai usar a representação geométrica, a gente vai fazer mesmo pela forma algébrica, que é o cálculo, tá? Façam pela forma algébrica. Pessoal, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem e fazer essa questão, certo? A gente volta já já com vocês, pessoal. E aí, pessoal? De volta aí, vamos resolver aí o problema da Marta, né? Ela quer dividir 2/3 de uma cartolina em 5 partes. Então, pessoal, o que é que ela quer fazer? Ela tem 2/3 de uma cartolina e ela quer dividir por 5, né? Se ela quer dividir em 5 partes, então ela vai dividir por 5, né? E aí, ó, lembrar aí como é que a gente faz divisão? A gente transforma numa multiplicação. Como? Repete a primeira, que é 2/3, transforma aqui na multiplicação, inverte a segunda, o inverso de 5. Qual é o inverso de 5, pessoal? Lembrar, embaixo do 5 tem 1, vai ser 1/5, certo? Inverso de 5 é 1/5. E aí a gente faz a multiplicação, né? 2 vezes 1 vai dar 2, 3 vezes 5 vai dar 15. Então aí, no caso aí vai dar 2/15, né? 2/15. Vai ser esse pedaço aí, o tamanho aí que vai ficar, né? É como se ela pegasse aí o tamanho, 2 pedaços para dividir em 15, né? 2/15. Ok, pessoal? Muito bem, vamos para a questão 5. Olha a questão 5. Escreva o que se pede, né? Então eu quero a metade de 2/7 e a terça parte de 2/15, certo? Então, como a gente quer a metade, quando a gente quer a metade de alguma coisa, pessoal,
Se eu quiser um bolo, eu quiser a metade de um bolo, o que é que eu tenho que fazer com esse bolo? Dividir ele por 2, né? Quando a gente quer a metade de alguma coisa, a gente vai dividir ela em duas partes, para a gente ter a metade. Então, se eu quero a metade de 2/7, o que é que a gente tem que fazer? Tem que pegar 2/7 e dividir por 2, certo? Só é de pegar 2/7 e dividir por 2. Divisão de fração. Acabamos de ver. Como é que faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso do 2. Lembrando que aqui tem 1. O inverso do 2 é 1/2. Certo? E olha, aqui dá para simplificar antes, né? Estão vendo aí, ó, essa simplificação antes, pessoal, ela é muito melhor utilizada quando os números são iguais, né? Vejam, ó, que aqui eu tenho 2 aqui, 2 aqui, ó. Então eu posso cortar, cortar. Aqui ficou 1, aqui também ficou 1. Então o que é que ficou em cima, pessoal? 1 vezes 1 vai dar 1, 7 vezes 1 vai dar 7. Então olha aí, deu 1/7. A metade de 2/7 deu 1/7, certo? Muito bem. E na letra B? Na letra B ele quer a terça parte de 2/5. A terça parte, pessoal, essas palavrinhas aí vocês sabem, é a terça parte. É quando a gente quer dividir por 3, certo? Se eu quero a terça parte de um bolo, eu vou dividir esse bolo por 3. Vou dividir ele em 3 partes, certo? Então eu quero aqui, ó, 2/5 dividido por 3. 2/5 dividido por 3. Divisão novamente. Como é que faz? Repete a primeira, 2/5, multiplica pelo inverso. Lembrando, embaixo do 3 tem 1, né? Vai ficar 1/3. 1/3, certo? Então, 2/5 vezes 1/3. Multiplicação fácil, né? Aqui não dá pra gente simplificar, cortar nada, né? 2 vezes 1 vai dar 2. 5 vezes 3 vai dar 15. Olha aí. 2, 15 avos. 2/15. Então, pessoal, muito cuidado aí. Poderia aqui, a gente viu aqui que era a terça parte, a metade. Mas poderia ser a quarta parte, quinta parte. Poderia ser o dobro. O dobro já é o quê, pessoal? O dobro a gente já vai multiplicar por 2, né? O dobro, o triplo, o quádruplo. Se eu quisesse o triplo, multiplicar por 3. Poderia aparecer um probleminha desse jeito, certo? Então, muito cuidado com essas palavrazinhas que representam aí multiplicação e divisão, certo? Muito bem, vamos para a próxima. O tanque de combustível de um automóvel tem capacidade para 60 litros. Quantos litros são necessários para encher 3/5 desse tanque? Então, pessoal, aí mais um probleminha aí que eu vou deixar aí com vocês mais uns 2 minutinhos, a gente volta já com a resposta. Com vocês.
Vamos lá, pessoal, de volta aí, ó. Olha, pessoal, esse problema aqui é um problema característico de multiplicação. Só que vocês já viram problemas desse tipo, que foi, a gente já teve umas aulas anteriores, que foi calcular fração de quantidade, né? Uma fração de quantidade. É a mesma coisa. A gente tem que calcular o quê? 3/5 de 60, né? Porque o tanque do combustível ele cabe aí 60 litros, e aí ele pergunta quantos litros são necessários para encher 3/5, ou seja, a gente tem que calcular 3/5 de 60. E aí lá a gente mostrou como é que fazia esse cálculo aqui, né? A gente pegava 60, dividia por 5, né? Que é o denominador. 60 por 5, pessoal, dá 12. E esse 12 aqui a gente multiplica por 3, que daria 36, certo? Então, mas como é que faz isso aqui com a multiplicação? A gente multiplica esses 3, pessoal, ó, esses 3, essa fração, com o valor que a gente está calculando, certo? Vamos fazer essa multiplicação. Embaixo do 60 tem 1, né? 3 vezes 60 dá 180. 5 vezes 1 vai dar 5. E aí, pessoal, o que eu falei aí na aula anterior, agora há pouco, que toda fração ela representa uma divisão. Então, olha, você vê que o 180 ele dá para dividir por 5. Sempre, pessoal, numa fração que o numerador der para dividir pelo o denominador, você tem que dividir, certo? Então, olha, 180 dividido por 5, ele vai dar também, claro, 36, que é a resposta aí desse problema, né? Então, para encher 3/5 desse tanque é necessário 36 litros, ok? Mas tem essas duas formas que a gente pode fazer esse cálculo, estão todas corretas, beleza? Vamos aqui, eu acho que é a última, não me lembro aqui direito, mas vamos lá, vamos fazendo, ainda temos tempo. Então, olha só, queremos dividir 8 quilos de manteiga em embalagens de 1/4 de quilo. Quantos pacotes obteremos? Então, vai ter 8 quilos e ele vai dividir em pacotes que é 1/4 de 1 quilo. Lembrando aí, 1/4 de 1 quilo, pessoal, a gente viu aí unidades de medidas, né, de massa, né? Que 1/4 de quilo vai ser 250 gramas. Vocês conhecem aí esse pote de manteiga que tem 250 gramas, né? Mas aqui, ó, dividir. O que é que ele vai dividir? 8 por 1/4. Moleza, né, pessoal? 8 dividido por 1/4. Como é que faz divisão? Repete a primeira fração, que é 8, multiplica pelo inverso. Pessoal, eu falei para vocês lá, ó, qual é o inverso de 1 sobre 4? É só 4, não é não? O inverso de 1 sobre 4 é só 4, que é 4 sobre 1. 4 sobre 1 é 4, né? Olha só, ficou só a multiplicaçãozinha, né? 8 vezes 4 vai dar 32. Então aí no caso vai dar 32 potes. 32 potes aí de manteiga, certo? Então, bem tranquilo aí fazer essa divisão. Lembrar que a divisão aí faz uma multiplicação. Já temos mais. Vamos fazer aqui essa última. Para preparar um copo de suco, André enche 2/3 do copo com água. Quanto de água ele gasta para preparar 5 copos de suco? Então, pessoal, para preparar um copo, ele gasta 2/3. Para preparar 5, multiplicação, né, pessoal? 5 vezes 2/3. Lembrando que embaixo do 5 tem 1. 5 vezes 2 vai dar 10. 1 vezes 3 vai dar 3. Então, ele usa para fazer 5 copos 10/3, certo? De água. De litros de água, 10/3. E para preparar 12 copos, pessoal? 12 copos multiplica, né? 12 vezes 2/3. Lembrando, embaixo do 12 tem 1. Então, ó, 12 vezes 2 dá 24. 1 vezes 3 vai dar 3, certo? E aí, pessoal, 24 não dá para dividir por 3, não? Dá. 24 por 3 é 8. Então, para preparar 12 copos de água, aliás, 12 copos de suco, ele precisa de 8 litros de água, certo? Ah, não, ele precisa de 8 copos, que a medida aqui não é em litros, é em copos, né? Então, ele precisa de 8 copos de água, certo? Porque para preparar 12 copos, 8 copos é de água, 4 vai ser de
polpa, de alguma coisa que ele vai misturar para dar esse líquido. Beleza? Multiplicação aí fácil, né? Agora sim, terminamos aí nossa aula. Fizemos aí muito exercício, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bem aí as multiplicações e as divisões. Muita atenção, porque elas têm uma relação aí bem grande, né? A divisão a gente transforma numa multiplicação para efetuar o cálculo. Então eu espero que vocês tenham aprendido, aplicamos aí em problemas e tudo mais, tá bom? Então ficamos por hoje, né? Essa semana aí bem curta, poucas aulas, muitos feriados. A gente se volta aí na próxima semana aí. Bom feriado, curtam, descansem e vamos voltar com tudo. Até mais, pessoal.